Muitas vezes nós ficamos sem saber o que fazer quando nós precisamos auxiliar quem nós amamos na mudança de postura, auxiliar a resolver algum problema. Nós nos sentimos incapazes e ficamos com medo de tomarmos uma atitude que nos é até direcionada por Deus para podermos, então, mudar a nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam. E é sobre isso que nós vamos hoje refletir à luz da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, eu sou o Anderson Alexandre e mais um Bate-Papo Cristão está começando. Hoje, para essa nossa reflexão, eu gostaria de ler o trecho que está no livro de Esther, no capítulo de número 4. Nós leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 17, que nos diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Então, Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que lhe publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Muito bem, irmãos, nós estamos diante do texto que nos mostra o momento em que os judeus foram
comunicados da lei assinada com o anel do rei, uma lei publicada por Amã em nome do rei para o extermínio dos judeus. Mardoqueu tenta buscar apoio em Ester, uma judia que vivia no palácio, que havia se casado com o rei. Essa, porém, num primeiro momento, fica com medo de desobedecer aos mandamentos do rei, a uma ordem direta do rei para salvar o seu povo. Mardoqueu, então, a lembra que ela não era para estar naquele local e que o propósito de Deus de colocá-la lá seria para estar presente para livrar o seu povo neste momento. Dessa forma, então, o que nós vemos é a mudança de postura de Ester, que passa, então, a entender que todo o seu povo, e isso incluiria a ela, assim que ficassem sabendo que ela também fazia parte do povo judeu, de serem levados à morte. Em contrapartida, se ela, então, fosse até o rei, ela poderia morrer. Ou seja, irmãos, naquela situação, a rainha Ester, se ficasse parada, sem tomar uma atitude, morreria. Se ela tomasse uma atitude, poderia também morrer. E muitas vezes nós nos defrontamos com uma situação semelhante, com uma situação que, se nós ficarmos parados, a situação nos consumirá e nós não vemos saída. A única saída que se apresenta é nós tomarmos uma atitude de fé, sermos muitas vezes arrojados, mas o risco de dar errado, o risco de não funcionar e de nós sairmos numa situação difícil também é grande. O que muitas vezes nós não entendemos é que a nossa situação já é difícil e que nós não podemos ficar parados. E assim como Ester, entrar numa situação de jejum e oração para ter o direcionamento e a bênção de Deus para aquilo que nós queremos fazer. Se nós continuarmos lendo a história, através dessa atitude de Ester, jejum, oração e atitude, o povo judeu foi salvo e a rainha Ester foi abençoada. Da mesma forma, somos nós, tomando atitude, partindo para cima para realizar o que Deus nos mandou, mas agindo sobre a direção de Deus, direção que Deus nos mostra quando nós nos humilhamos, quando nós oramos e jejuamos. A vitória é certa, a mudança de vida, a transformação daquilo que nós buscamos está na nossa atitude de jejum, de oração e de enfrentar o problema, para que no final Deus seja glorificado na nossa vida. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários se você já passou por situações semelhantes e qual foi a sua atitude. Você enfrentou o problema, você confiou em Deus, colocou na mão de Deus e fez a sua parte. Vamos trocar experiências, pois nosso testemunho serve e muito para incentivo daqueles que estão passando por problemas. E a nossa comunidade está unida tanto aqui como também lá no Instagram, onde você pode nos acompanhar, justamente para que nós possamos juntos nos edificar, nos fortalecer, para que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem, com quem precisa de uma mensagem de fortalecimento.
Aquela pessoa que você conhece, que às vezes está quase para desistir de tudo, pois Deus quer falar ao seu coração para fortalecê-la e transformar a sua vida. Deixe o seu like e nos ajude a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo ajuda as pessoas, para que assim ele possa levar os nossos vídeos a mais pessoas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.